Poxa, que notícia triste essa, né? Todo mundo conhece o Lito Souza do Aviões e Músicas, né? Eu sou um fã deles, assisto muitos vídeos dele. Realmente um canal muito bacana, o cara é um comunicador excelente, que entende do assunto, que fala bem. E tem vídeos extremamente prazerosos aqui. Tem vídeos sobre acidente também, é verdade, né? Mas também tem vídeos sobre aviação de forma geral. Bom, e ele está passando por uma situação muito complicada, estamos todo mundo na torcida para ele passar por isso, para ele conseguir se livrar dessa doença, mas infelizmente, cara, o diagnóstico é terrível, cara. Essa doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença extremamente rara, mas quando acontece não tem cura, não tem tratamento, não tem nada, é realmente uma coisa extremamente trágica, tá? A melhor coisa que você pode torcer é para um diagnóstico errado, para você ver o nível da coisa, mas a gente está torcendo aqui para que o imponderável aí se coloque nessa situação e que o Lito tenha uma recuperação. Realmente é muito triste isso, tá? A esposa dele botou um vídeo no Instagram falando sobre isso, né? Falando sobre a dificuldade. É um vídeo muito emocional, um vídeo muito pesado. Eu não vou nem tocar o vídeo dela aqui, porque realmente é um vídeo que emociona quando você vê. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira ver. Mas uma coisa importante de ressaltar aqui, ela deixou também um aviso de que não existe vaquinha ou campanha de arrecadação em nome do Lito. Infelizmente no Brasil é importante falar isso, porque como o Lito é um cara muito querido, vai ter um monte de gente querendo ajudar e vai ter esperto querendo ganhar dinheiro, infelizmente, né? Então saibam que não, eles não têm vaquinha. Se fizerem uma vaquinha, vai estar na página deles, eu vou ser o primeiro aqui a avisar para o pessoal, então por favor, não doem, não há nenhuma vaquinha em nome do Lito, eles não estão precisando disso. Enfim, é uma coisa muito triste isso, né? E que dá uma sensação pra gente de que, caramba, como é que a vida é uma coisa frágil, né? Como é que a gente tá numa situação... Pô, essa doença, cara, é uma proteína, uma porcaria de uma proteína que dobra errado, ela deveria dobrar para um lado, ela dobra para outro lado, e isso começa a comer o seu cérebro dentro por dentro. Cara, que porra é isso, cara? Como é que a gente é uma coisa frágil disso, cara? A gente fica aqui cheio de problemas e especulações sobre o mundo e não sei o que lá, e na verdade vem uma porra de uma proteína que não é nem um ser vivo, isso não é nem um vírus, cara, isso é menor que um vírus. É uma molécula dobrada errada que começa a atacar o cérebro da pessoa. Vamos torcer pro Lito escapar disso, para ele conseguir se recuperar. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de agosto de 2026, às 9 horas da noite. Essa notícia foi sugerida por Bolsonaro Livre, Zomop e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Se inscreva também no canal do Lito, lá do Aviões e Músicas. Dá uma maratonada nos vídeos dele lá, que é uma coisa boa, certamente vai animar ele aí nesse momento tão difícil, né? E, mais uma vez, eu não vou tocar o vídeo da esposa dele, porque realmente é um vídeo muito emocional, é um vídeo que realmente transmite, dá para ver a preocupação dela, né, dá para ver o sentimento dela. E, bom, mas basicamente o que ela fala no vídeo é isso, tá? O Lito estava com câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença séria, né? Para quem é homem, se você tem mais de 45 anos, por favor, faça o exame de próstata. Eu faço, já levei dedada, assim, não tem problema nenhum, tem que fazer a porra do exame, tem que ver isso daí, porque realmente é uma coisa que é muito comum em homens. E se você pegar no início, o câncer de próstata é relativamente tranquilo, é relativamente fácil de resolver, e o problema do câncer de próstata é se você descobrir já quando está muito avançado, e aí... Enfim, o câncer de próstata, ele estava com câncer de... Chegou a gravar vídeo falando isso, então... E depois ele... só que depois disso, ele teve encefalite, ele teve inflamação no cérebro, né? E começou a perder os movimentos no braço. Daí foi para o Albert Einstein, né, o hospital lá em São Paulo, que é referência e coisa e tal. Fizeram uma série de exames e coisa e tal. Até por essa doença ser uma doença tão rara, eles demoraram a descobrir, tentaram, acharam que podia ser Alzheimer, podia ser um monte de coisa. Tentaram um monte de coisa ali. E no final das contas chegaram à conclusão de que era essa doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença extremamente rara, um a dois casos a cada 1 milhão de pessoas, e ainda tem alguns tipos dessa doença que são ligados à vaca louca, tá? Eu vou fazer vou falar sobre isso aqui, porque
Não é o caso dele. O caso dele não tem ligação com a vaca louca, não tem nada a ver com isso. Mas como muita gente vai procurar isso na internet e vai chegar nessa ligação, é importante explicar o que tem dessa ligação. Na verdade, a menor das probabilidades é essa ligação da vaca louca, ainda mais no Brasil, que praticamente não existe a doença da vaca louca, né? Na Inglaterra, na Europa é mais comum, no Brasil não tem, né? Enfim, ela teve esse diagnóstico, ele teve esse diagnóstico e, como eu expliquei para vocês, o prognóstico não é bom, não tem cura, não tem tratamento, não tem nada. Só esperar a doença tomar o caminho dela. E geralmente é um caminho rápido, pelo que eles falam aqui, é coisa de 6 meses a 2 anos. Mas vamos torcer para não, vamos torcer, Lito, força, cara, não tem esse negócio não, vamos sair dessa, não tem isso não, isso é uma coisa tão rara, que nem a medicina sabe muito sobre isso, então de repente ainda tem alguma coisa aí, o caso dele é diferente, e realmente, que coisa complicada isso, né? Enfim, explica aqui na BBC News Brasil o que é a doença, né, falando que é exatamente isso, é um prion, é uma proteína que tem no cérebro normalmente, que é dobrada para um lado, e aí ela dobra para o outro lado, e aí começa a destruir o seu cérebro, começa a se replicar. Ela não é viva, tá? Ela não é um vírus, não é nada, ela simplesmente cola com outras proteínas e replica e vai consumindo o seu cérebro sem nada, porque o seu sistema imunológico não consegue lidar com ela, justamente porque o sistema imunológico espera a proteína dobrada pro lado certo, e como ela está dobrada pro lado errado, cara, que coisa maluca isso, bicho. Como é que o nosso corpo é frágil, né? Enfim, e ele está explicando aqui, essa proteína chamada prion existe normalmente no organismo sem causar dano, mas quando ela ela muda de conformação, ela muda a dobra dela, ela tem uma dobra, a dobra acontece pro outro lado, né? A proteína priônica celular é fisiologicamente encontrada nos neurônios, mas quando ela muda sua conformação, ela se torna patogênica e levando a um processo de neurodegeneração de rápida progressão, é o que diz o médico aqui, né? E aqui eles estão explicando a situação, não há cura e o tratamento se limita a aliviar sintomas. O paciente apresenta um processo degenerativo de rápida progressão, em geral 6 meses, caracterizado por demência. Demência, para quem não sabe, demência tem uma conotação de xingamento, de palavra chula, mas demência é um termo médico, tá, gente? É um termo que tem uma coisa, que é justamente quando o seu cérebro começa a perder parte do funcionamento dele, tá? Eu sei disso porque minha mãe tem esse problema de demência também, ela tem já 80 e tantos anos, e o dela não tem nada a ver com essa doença, mas é relativamente comum demência em pessoas mais velhas, é uma doença, não é nada de... Enfim, a pessoa tem sintomas motores, ela tem abalos musculares, a pessoa tem abalos musculares e rigidez muscular e intercoordenação. Enfim, é exatamente o que a esposa descreve. Ele começou a perder o movimento do braço, né? Ele, com um problema na cabeça, e começou a perder o problema do braço. E a demência é justamente quando o seu cérebro começa a não funcionar mais. Você começa a perder pedaços do seu cérebro e ele não funciona mais. São 4 tipos dessa doença e só um deles é ligado à vaca louca, né? A vaca louca, para quem não lembra desse termo, também parece um termo engraçadinho e coisa e tal, mas na verdade é uma doença real, mas é uma doença que dá em gado. Só que essa mesma doença que dá em gado pode passar para as pessoas, tá? Isso aconteceu, a doença no gado aconteceu muito nos anos 80 e 90, lá no Reino Unido teve um grande surto, tiveram que liquidar lá, que matar rebanhos inteiros, né? Porque, como eu falei, a doença não tem cura, então se o gado começa a ter esse problema, a única salvação para isso é você matar o rebanho inteiro para evitar que eles transmitam para outras vacas, né? Mas aí que tá, se tem um lado positivo, como é que eu vou dizer? Positivo, não é positivo, tem um lado menos pior nessa história, é que a maneira de você adquirir essa doença é você comer cérebro contaminado disso. Essa variante, tá? Não é a variante do Lito, tá? São 4 tipos. Esse tipo da vaca louca acontecia nas vacas lá da Inglaterra, porque lá na Inglaterra as vacas ficam muito confinadas, né? Diferente do Brasil, dos Estados Unidos, você tem grandes pastagens, que a vaca é criada, né, de forma extensiva, né? Na Inglaterra, na Europa, tipicamente elas são mantidas no curral e são alimentadas com um monte de gororoba ali, tudo que puder eles dão para a vaca comer, né? Entre as coisas que eles davam para a vaca comer, não sei se dão ainda, estava carcaça de outras vacas que morreram, ou de outros bovinos que morreram, né? E aí o que acontece quando você tem um bovino que tem esse prion, essa proteína dobrada errada no cérebro, e você dá esse cérebro misturado com aquela gororoba toda ali que eles faziam para as vacas, aquilo ali, a vaca comia aquilo,
ela também adquiria essa doença. E aí isso chegou a ter um impacto enorme na Inglaterra, e havia o risco disso chegar para seres humanos, tá? Mas não conseguiu se identificar nenhum contágio entre vaca e ser humano. Mais uma vez, a doença são 4 tipos, tá? E então lá na Inglaterra também de vez em quando tem uma doença desse tipo. É raríssimo, mas de vez em quando tem. Mas não se identificou nenhuma que teria sido por contaminação com a vaca louca lá na Inglaterra também, né? Então esses 4 tipos dessa doença, o mais comum é o que eles chamam de DCJ esporádica, que é justamente quando não tem causa. Ninguém sabe aqui. A causa é um mistério para a medicina. A proteína está lá no seu cérebro, bonitinha, de repente ela esbarra em alguma coisa, aí dobrou errado, pronto, você está com a doença, né? Cara, que coisa maluca isso, né? Realmente, que coisa maluca isso. E a maior parte dos casos, a gente não sabe qual é o caso no caso do Lito, né? Mas é muito mais, o mais provável é que seja essa versão, que é esporádica, que do nada começa na sua cabeça e aí você vai ter todos os problemas, né? Aí tem outra parte que pode ser por questão genética. Então repara, a mais comum, 85% dos casos é essa. Tem outra que é genética, 15%. Reparou que não sobrou nada? 85% mais 15% deu 100%. É porque as outras são traço. Assim, é raríssimo acontecer os outros 2 tipos, até é possível, né? Uma delas é chamada forma iatrogênica, o terceiro tipo aqui no caso, né? Que é porque você recebeu algum transplante de um cérebro com problemas. Então é o que eu falo para vocês. Você contamina entrando em contato com cérebros contaminados por essa doença, né? E, por exemplo, se usava no passado, né, hormônio de crescimento extraído de cadáveres. E essa prática foi abandonada em 77 exatamente porque dava esse tipo de coisa. Você tirava do cadáver, o cadáver tinha o prion lá errado lá, você pegava a doença porque recebeu o hormônio do crescimento do cadáver, né? Ou então enxerto de dura mater. Dura mater é aquela membrana do cérebro, também é a mesma coisa. Você pegou uma membrana de alguém com a doença, de um cadáver, botava na sua cabeça e pegava a doença, né? Nenhuma dessas coisas aqui é a do Lito, né? E também a questão do instrumentos neurocirúrgicos contaminados e transplantes de córnea também entram na lista de possíveis vias de transmissão. Ou seja, para você ver, pegar o tecido contaminado e botar dentro do seu corpo, né? E, finalmente, existe a variante ligada à ingestão de carne bovina, que é você comer carne bovina que estaria contaminada pela doença da vaca louca. E essa forma ficou mundialmente conhecida nos anos 1990, no Reino Unido, não sei o que lá, mas isso aqui é mais raro ainda. E no Brasil não tem. Porque no Brasil a proteína, nossa carne de vaca é criada no campo, então não tem esse problema, né? Mesmo no Reino Unido, mesmo na Inglaterra, aliás, depois teve esse escândalo todo na Inglaterra, eles aumentaram muito o rigor com esse negócio de alimento para gado, e hoje em dia não acontece mais isso, tá? Ou melhor, assim, é muito raro acontecer isso, né? Por que de vez em quando ainda tem alguma doença da vaca louca? Esse caso aqui está falando de um caso aqui, ó, em 2021 que teve de vaca louca na China, desculpa, em Minas Gerais, foram 2 casos em Minas Gerais, mas aí o que acontece? É a mutação aleatória na cabeça da vaca, entendeu? Ou seja, da mesma forma que você pode estar aí, você normal, vivendo a sua vida, de repente uma porra da proteína na sua cabeça dobrou pro lado errado e aí fudeu aleatoriamente, acontece com a vaca também e aí ela pega a doença, né? Mas também não tem como transmitir, porque ninguém vai comer o cérebro dessa vaca, né? Enfim, o ponto é que aqui no Brasil o mais provável é que ou seja essa esporádica, que ninguém sabe a origem, ou então é a forma genética. Não sei se o Lito tem alguma descendência genética que gere esse tipo de prion, né? Enfim, essa situação não tem relação com câncer, tá? São coisas totalmente independentes. Mas isso daí é uma coisa que realmente chama atenção, uma coisa que mostra a fragilidade da nossa vida, né? Dá esse tom pra gente de fragilidade. Eu tenho certeza que o Lito vai conseguir sair dessa, não, vai passar, vai com certeza. A doença é pouco conhecida, ainda tem muita coisa para ser estudada, eu tenho certeza que o que o pessoal do Einstein puder fazer para ajudar, vai fazer para ajudar, então vamos torcer, vamos esperar pelo melhor. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.